no Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, neste dia 15 de julho de 2015, tenho a honra de receber e entrevistar o coronel aviador Ivan von Popovski Blois, o Jaguar 05. Nascido em Joinville, Santa Catarina, no dia 24 de janeiro de 1935, ingressou no Exército, na Escola Preparatória de Porto Alegre, em 18 de fevereiro de 1953. No fim de 1955, solicitou transferência para a Aeronáutica, tendo sido matriculado na Escola de Aeronáutica em 14 de março de 1956 e, em 18 de dezembro de 1958, foi declarado aspirante oficial aviador. Durante o ano de 1959, realizou estágio no 1º Esquadrão do 4º Grupo de Aviação em Fortaleza, onde formou-se piloto de caça na 2ª turma a voar aeronaves de reação, T-33 e F-80. Posteriormente serviu por 4 anos no próprio Esquadrão 1º do 4º e posteriormente mais 4 no 1º Esquadrão do 14º Grupo de Aviação em Canoas, no Rio Grande do Sul. No Grupo de Transporte Especial, em 1968, participou do grupo de pilotos que fizeram o traslado dos BAC 111 da Inglaterra para o Brasil. Mais tarde, integrou a equipe que, em Dijon, na França, fez o curso do Mirage 3, primeiro caça supersônico da Força Aérea Brasileira, tendo sido pioneiro da defesa aérea na base aérea de Anápolis. No posto de major, foi comandante do 1º Grupo de Defesa Aérea em Anápolis. Posteriormente, no posto de tenente-coronel, comandou o 1º Esquadrão do 14º Grupo de Aviação. Promovido a coronel em 31 de agosto de 1982, foi chefe do Estado-Maior do Comando de Defesa Aérea. Transferiu-se para a reserva remunerada em 1990, com mais de 6.500 horas voadas e de 35 anos de serviço ativo. Coronel Trompovski, o que motivou o seu ingresso na Força Aérea Brasileira? É o desejo de todo jovem, voar. Não é? Eu estava no Exército, eu fui muito feliz no Exército, agradável. Né? O Exército é uma grande escola, uma grande escola. Você tem uma ideia, 60 anos se passaram e eles me chamam para reuniões, me considero um deles. E eu também me considero um deles. Tá? Agora o jovem quer voar. Né? Então é um sonho que eu tinha e quando eu terminei a preparatória, eu então pedi a transferência para a aeronáutica. E eu posso dizer o seguinte a você, que é interessante. Eu conhecia muito pouco a formação do piloto aviador. Sabe? Eu não havia tido informações. E na primeira noite na Escola da Aeronáutica, eu tomei conhecimento de uma coisa que durante os 3 anos seguintes me acompanhava. A preocupação em não ser desligado. O atrito é bastante grande. Um exemplo, a minha turma eram 108, nós saímos 42 oficiais. Né? E não é morte, não, é o atrito da profissão. Né? Você tem que solar numa determinada quantidade de hora e depois você sempre é julgado, né? Acrobacia, voo de grupo, assim. Bom, então é uma realidade. O Exército era estudar. A Aeronáutica tinha essa parte que é a parte profissional. Okay? Eu tenho a impressão que eu respondi a sua pergunta. Né? O que me motivou? Voar, entendeu? Que é muito gostoso. Né? Eu tive sorte, eu voei bastante. Eu tive sorte mesmo, porque eu comandei 2 unidades de caça. É muito raro. É sorte, né? Eu estava em Anápolis e o 14 depois eu fui chamado para comandar. Eu chamo a atenção numa coisa. Você citou aqui que eu estive no GDR 4 anos. E eu quero marcar essa posição, viu?
eu agradeço muito essa oportunidade que a Força Aérea me deu, porque eu era um piloto de caça, eu tinha passado 8 anos na caça, eu tinha 1.600 horas de caça, eu havia voado 800 horas de F-80 e 800 horas de Gloster Meteor. E eu aprendi muito no GPR. Aprendi muito. Os pilotos de transporte são os senhores pilotos, me ensinaram muito. Então, isso me acompanhou o resto da vida, ok? Quando o Brigadeiro Terroso me ligou, ele me disse que o INCAER estava fazendo vários depoimentos de várias aviações, de vários comandos, e que ele pedia para mim para falar sobre a ida à França para voar o Mirage. O bingo é esse. Quer dizer, nós vamos dar um enfoque o que aconteceu com 8 pilotos que foram escolhidos e foram enviados à França para voar o primeiro supersônico Mach 2 da Força Aérea Brasileira. Eu vou colocá-los, eu acho que no tempo, que é importante. Quando aconteceu isso? Eu acho que é importante isso. 1967. Então, agora nós temos o seguinte: nós temos 8 pilotos que irão à França, mas nós temos o seguinte: nesta data, 67, o Tenente Brigadeiro Márcio de Souza e Melo assume o Ministério da Aeronáutica em 17 de março. Durante os próximos 4 anos e 9 meses em que esteve à frente do Ministério, revelou-se um comandante que tinha vistas sempre além das fronteiras da história, buscando preparar a Força Aérea Brasileira para o mundo da tecnologia avançada e também como arma eficaz. O Brigadeiro Menezes, então tenente-coronel, fora convidado pelo Brigadeiro Márcio para o seu gabinete. E ele conta, uma das primeiras reuniões feitas, ele conta o seu desejo. Mas o porquê do seu desejo, que eu vou dizer já já. Ele cita uma frase dura, mas verdadeira. Nós fomos até agora, Força Aérea, por conceito, uma força auxiliar que presta serviço ao Exército e à Marinha nas ações de superfície. Nada mais verdadeiro do que isso aqui. O Brigadeiro Márcio assume a Força Aérea com a determinação de implantar o que ele chamou de 2 pilares, que a sustentam uma Força Aérea: a ação aérea estratégica e a capacidade de intervir no espaço aéreo, realizando, entre outras coisas, a defesa aérea. Esta frase é uma frase dura, mas era uma realidade. Por favor, nós fomos criados recentemente, janeiro de 41. Nós havíamos ido à guerra, 1 ano e meio depois do Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. E fizemos bonito. A Força Aérea representou bem as Forças Armadas. Jovem, 1 ano e meio de vida. Agora é uma realidade. Nada mais, nenhum comandante tentou mudar esse conceito de prestar um serviço às forças de superfície, Exército e Marinha. O Brigadeiro Márcio, ele resolveu fazer, ele assume com essa vontade. O Comando Aéreo Estratégico foi brecado pelo governo, entre aspas, pois poderia ferir suscetibilidades do cenário geopolítico do continente. A capacidade de intervir no espaço aéreo foi autorizada. E ele pôs mãos à obra.
ele imaginava um sistema de controle do espaço aéreo, além dos meios aéreos, dos setores, a ele integrado, a esse sistema, que permitiriam a ação e subsequente proteção da soberania brasileira do nosso espaço aéreo. Esta era a ideia do Brigadeiro Márcio. Eu posso dizer o seguinte, em 4 anos e 9 meses depois, ele passou o ministério para o Brigadeiro Alarico da Silva, grande ministro. Isto estava pronto. Nada mais foi feito. Todas as medidas estavam lançadas e ele, nesse período, ele conseguiu colocar a Força Aérea partindo para o futuro. Eu diria o seguinte, para isso, eu chamo a atenção para o envolvimento total do Ministério da Aeronáutica. É impressionante isso, entendeu? Porque, inclusive, quando ele assumiu, ele criou uma nova organização, ele criou os grandes comandos. Ele criou o CONGAR, o CONGEP, o CONGAP, não é isso? Agora ele envolveu mais, envolveu o gabinete, o EMAER, muito importante. Ele tinha no EMAER um amigo, que era o brigadeiro Luiz Sampaio, brilhante, e o apoiou muito. O envolvimento do Ministério foi muito grande, eu posso contar, porque quando você resolve criar um sistema que vai envolver radares e vetores, é um envolvimento muito grande, Eu posso citar aqui um exemplo importante. O Brigadeiro Carrão era o comandante da Escola de Especialistas da Aeronáutica. A Escola de Especialistas da Aeronáutica, de repente, ela teve um upgrade. A eletrônica. Quer dizer, aquela formação clássica do sargento, de repente não foi mais assim. Os sargentos saíram com um nível maravilhoso, poxa. Então é importante isso aqui. Para eu colocar esse item, o próximo item, nós tivemos aqui com o Bela Moura 2 treinamentos. E foi importante, porque quando eu vim para o primeiro treinamento, eu pensava em falar do sistema de radares e também do vetor aéreo. Mas não era isso que o Brigadeiro Terroso queria. Naquela manhã, eu disse, não. O sistema de radares merece, uma parte diferente, é muito grande. Não pode ser falado por uma pessoa somente. Eu posso falar de vetores, que foi a minha parte. Ok? Então é por isso que nós vamos agora já partir para o vetor aeronave, que iria compor o sistema. Olha, assumiu em março e em maio, junho, é criada a CEPAI, uma comissão executiva para o projeto da aeronave de interceptação. O chefe era o coronel Cassiano, GM4, logística. Os integrantes, eu vou ler aqui rapidamente: Menezes, Moreira, Frota, Osíris, o Barros. E olha, em 67, julho, esses oficiais já começaram a voar os aviões. Então isso mostra o seguinte: a rapidez em que funcionava. O Brigadeiro Menezes, então, Tenente Coronel Menezes, recebeu a seguinte instrução do Brigadeiro Márcio: vocês vão voar os aviões. Agora, me tragam, façam os exames que quiserem e me tragam um avião. Porque eu vou cobrar. Impressionante, né? A agilidade do Brigadeiro Márcio. Quer dizer, não era ele que ia decidir. Não. Isso, logicamente, esse grupo, com o Estado-Maior da Aeronáutica, com o CONGAR, definiria o avião. Agora, ele queria o nome do avião. É muito importante isso. Meus senhores, os pilotos foram à Europa, foram à América do Norte. Eu cito aqui. O coronel Menezes foi à França, Dijon, para voar o Mirage. Ele e Osíris. Osíris acompanhando
da parte de engenharia, de manutenção, de apoio. O Coronel Frota foi à Suécia para voar o Draken, o Saab Draken. Após voar o Draken, ele foi à Itália voar o F-104, o Starfighter, na Itália. Ainda em 67, Menezes, Frota e Barros foram à Inglaterra voar o Lightning M53. Em 68, continuaram a mandar pilotos para o exterior, para os Estados Unidos. Coronel Hernani, ou então Major Hernani, Marques e Pralon foram voar o A4 Skyhawk, o F4 Phantom, o F-105 Thunder Chief e o F-5B, o Northrop, que depois nós compramos. Ok? Muito bem. Esse grupo veio ao Brasil, sentou-se na mesa, trocaram figurinhas e algumas aeronaves foram cortadas por impossibilidade de, por exemplo, o Lightning. A única pista que poderia suportar o Lightning no Brasil era o Galeão. Ele era muito pesado, o seu pneu era estreito, então qualquer pista no Brasil ele faria um sulco no táxi, entendeu? Então foram cortando. Além do mais, era um avião ultrapassado. O inglês, quando criou o Lightning, ele criou como um avião sem canhões. Eram os mísseis. E, posteriormente, ele viu que era um erro e colocou uma bolha embaixo com um canhão. Mas era um avião já no final de vida. Então, ele foi. O Frota cita o Starfighter, o Draken, excelente o avião. A Suécia faz bons aviões. Nesta época, eu tinha uma informação do Frota interessante. Eu vou transmitir aqui para vocês. O instrutor do Draken, o Frota voou solo o Draken, solou o Draken, fez voo. O instrutor disse o seguinte: olha, é interessante, nós não temos interesse em vender avião, não. Nós fazemos um avião para nós. É impressionante isso, né? É uma coisa que é bem sueca. Agora venderam o Grêmio, né? Mas nessa época, ele falou, o instrutor disse, nós não temos interesse. Mas o Frota viu o seguinte: era um avião já ultrapassado. Hernani, Marques e Pralon voaram. O americano não tinha, pelo contrário, ele proibia, ele não tinha interesse em vender o avião. Ele só nos vendeu o F-5 5 anos depois. Então, na época, ele não tinha nenhum interesse em vender avião. Essa foi a informação. Eu ontem à noite liguei para o Hernani e ele me disse isso. Não, eles não tinham interesse. Eles voaram, eu solei o Skyhawk, o A4, mas eles não tinham interesse. Muito bem. E eu chego agora à escolha da aeronave. A aeronave Mirage foi escolhida. O Mirage, ele era o avião. Sabe? Eu sempre cito uma coisa. Vamos fazer o seguinte: por que ele era o avião? Por que ele era o avião ícone? Por que 40 países compraram? Por que o Brasil foi o 4º país da América do Sul a comprá-lo? Porque antes tinham comprado o Peru, a Colômbia e a Argentina. Nós somos o 4º país aqui na América do Sul. Houve uma guerra, a Guerra dos 6 Dias, que todo mundo conhece, 3 de junho de 67. O ano 67 é importante, né? A Força Aérea Israelense destruiu a Força Aérea Egípcia no solo. 90% dela foi destruída numa manhã, com o Mirage. E o Israel tem um poder de mídia muito grande. A mídia mundial, né? Televisão, jornais, e ele vendeu. Vamos dizer o seguinte: Marcel Dassault, projetista, ele era excelente projetista e um vendedor. Marcel Bloch, né?
nosso bloco da manchete aqui, ele trocou o nome da sua porque na época dos alemães em Paris. A primeira reunião que ele fez com os seus projetistas, ele falou o seguinte: eu quero um avião veloz que apareça na área no cenário de combate, destrua o inimigo e volte para casa. Eu quero um avião bonito. Que coisa, né? A beleza vende. A beleza vende na aviação. E o Mirage era bonito. Bom, e por quê? Eu dou dois exemplos. Duncan, o nosso Duncan, o coronel Duncan, né? Brilhante, nosso companheiro. Ele foi o confirming do F-5. Então ele recebeu a nossa grande compra do F-5. Excelente avião. Eu comandei um F-5 em 2014. Excelente avião, beleza de avião. O Duncan me falou o seguinte: Troncoso, você sabe que quando nós compramos o F-5, não houve a euforia do Mirage. Quer dizer, o F-5 é mais um avião. E eu vou mais ainda, eu vou mais ainda. O Gripen, que nós estamos comprando, que é um excelente aeronave, é mais um. Ele não é só mais, ele não vende. Você está entendendo? O Mirage vendia. Ele era o ícone, é isso aqui. Ele era o avião da vez. Okay? Muito bem. E agora começa a... Então nós compramos, nós escolhemos o avião. E agora começam os passos a passo. Escolha de Anápolis para sediar a primeira larga. A primeira escolha de Anápolis, pelo seguinte: Anápolis tinha uma pista pronta e era próximo a Brasília. Há uma frase dita pelo brigadeiro Márcio na época, na escolha da cidade para a sede da primeira larga, que poderia ser Planaltina, que é uma área em Brasília, da aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, uma área maravilhosa, ou Anápolis. O brigadeiro Márcio deu a seguinte definição: eu não vou construir uma outra Santa Cruz. Eu não sei o porquê. Eu nunca tive curiosidade de perguntar, quer dizer, não eu perguntar ao brigadeiro Márcio, mas perguntar, porque isso foi dito pelo brigadeiro Menezes, tá? Ou então tenente coronel Menezes. Eu não vou construir uma outra. Eu não sei se é Santa Cruz. Santa Cruz você serve no Rio e não serve no Rio. Entendeu? É Brasília e não é Brasília. Planaltina. Não. Ele definiu. É Anápolis. Muito bem. Anápolis foi escolhido porque tinha uma pista. E aí, quando chegou o Lobo, viu o seguinte: mas a pista está muito próxima à cidade. A zona de ruído, a cidade não vai dormir mais, não vai ter a conversa de tititi. E aí a pista de Anápolis foi descartada. E aí então nós compramos o terreno que hoje está a base de Anápolis, que é a lateral da Anápolis de Brasília, que é Brasília Belém. Não é Anápolis Belém. Né? Bom, então aí está uma explicação o porquê de Anápolis e o porquê de não na pista. A escolha do coronel Antônio Henrique. Vamos ser. O tenente coronel Menezes fora convidado pelo ministro para o seu gabinete. Tomou parte demais na escolha da aeronave. Ele já tinha enviado os primeiros confirem, Salazar da minha turma e o Fleury já estavam na França. Salazar e Fleury são filhos do Menezes. Menezes gostava dos dois como filhos. Menezes seria o comandante. Era natural, não havia... Ele havia voado. Menezes escreveu que o primeiro
piloto brasileiro a voar, bissônico, 2 vezes o som, e é uma miragem. O brigadeiro Márcio faz uma reunião com os oficiais e diz o seguinte: o comandante da primeira lada será o coronel Antônio Henrique. A grande surpresa, a grande surpresa. Quem era o coronel? O coronel Antônio Henrique. Ele, antes de ele chegar ao Conda, ele foi o primeiro grupo de oficiais, quando eu falei que toda a Força Aérea se envolveu, gabinete, EMAER, CONGAP, CONGEP, ele era do EMAER. Então, eu li há pouco tempo, aqui nessa revista aqui, a Força Aérea, os 30 anos do Mirage, o Carlos Rocha, que é o dono da revista Força Aérea, ele entrevistou todos nós. E o Antônio Henrique, que fala pouco, mas ele contou isso. Ele contou que numa reunião no Estado-Maior, o sistema de radares seria Rio-São Paulo. E ele disse o seguinte: ele tinha lido um livro, A Interiorização das Capitais. E ele estava em Brasília. E ele que tinha horror a Brasília, tinha se apaixonado por Brasília. E ele disse o seguinte: é muito pouco Rio e São Paulo, porque nós temos que colocar um triângulo, Rio, São Paulo e Brasília. Eu acredito que o brigadeiro Márcio estava ali do lado, acompanhando aquelas discussões, entendeu? Viu quem era o Antônio Henrique, conhecia o Antônio Henrique. Antônio Henrique politicamente era uma pessoa 10, poxa, né? Sério, falava pouco, entendeu? Quieto. Antônio Henrique comandante. E aí vem o coronel Antônio Henrique define os 8 pilotos. O coronel Antônio Henrique, ele foi um piloto, ele foi da turma de 45, ele foi a primeira turma que recebeu instrução no P-47 dos veteranos da Itália. Primeira turma, né? Uma turma clássica, né? Aqui tem um detalhe importante, viu, coronel? Os meus primeiros comandantes foram Coronel Berthier, Coronel Antônio Henrique, Coronel Bis, Coronel Silas e Coronel Peixoto. Os 5 eram da turma de 45. Eu disse o seguinte: olha, todos nós sabemos aqui, então, as pessoas que estão me ouvindo, né, e me vendo, eu posso dizer o seguinte: são brilhantes. Eu até um dia, numa reunião da classe, eu falei o seguinte: se eu não tivesse aprendido, eu era muito burro, porque eu tive os melhores professores da Força, que eram esses homens. O coronel Antônio Henrique comandou o primeiro do quarto em 1961 e 1962, quando o Jânio Quadros assoltou. Então, ele foi o comandante do primeiro do quarto. No primeiro do quarto, ele encontrou o coronel Frota, Major Frota, que foi o seu operações, e encontrou o segundo tenente Trompólis, que era instrutor de caça dele. Muito bem. Durante o seu comando, o Major Starling, o Major Blower e o Major Vilaça tiraram o curso de caça durante o seu comando. Ele conhecia. Então, depois voltaram como instrutores, depois foram instrutores de caça. Então, quem é que ele escolheu? Eram oficiais que ele conhecia. Quer dizer, Frota, Trombowski, Starling, Blower e Vilaça. Bis e Ekel. Bis ele conhecia como cadete. O Bisão, que é o Bis da turma dele, o Bis estava na escola aeronáutica tirando o curso. Ele conhecia o vizinho cadete. E o Ekel era copista do Bis. Eu, quando cheguei no 14 para voar o Gloster, o
o Binzinho, o comandante era o Binzão, o Binzinho era operações e o Yettel era o auxiliar dele. Era o Bincha. Então vamos repetir agora o seguinte: 8 pilotos. Antônio Henrique, Binch, Frota, Yettel, Trombowski, Stark, Blower e Vilaça. 8 pilotos. A ida à França. Eu já parto para a ida à França. 23 de maio de 1972. Veja o seguinte, hein? Ele assumiu em março de 67. Em 23 de maio, nós já tínhamos comprado os aviões, já estávamos fazendo a base aérea e os pilotos foram à França. Para onde? Para o segundo do segundo, é um esquadrão de caça, é C, né? Esquadrão de chasse, na Côte d'Or. A Dijon fica numa área na França que é chamada Côte d'Or, não uma área de vinhedos, uma área de sol. E uma área que Dijon tem a mostarda de Dijon, né? Famosa, tem a mostarda. Inclusive a pista de Dijon era plantação de mostarda. Muito bem. O porquê do segundo do segundo? O segundo do segundo, ele era um esquadrão de transformação da Força Aérea Francesa. Qualquer piloto francês que fosse voar o Mirage faria a transformação no segundo do segundo. Eles tinham uma experiência muito grande, ok? Eu tenho a impressão que por Dijon. Nós chegamos em Dijon. Eu digo o seguinte: nós já saímos aqui do Brasil com uma escala. Os 8 pilotos fariam em Dijon o solo do Mirage. Nós voaríamos todas as missões e solaríamos. Aí então haveria um break da seguinte maneira. Está aqui escrito. Na primeira etapa, uso em Dijon 8 pilotos, no segundo. Segunda etapa, em agosto, 4 pilotos iriam a Colmar, os 4 mais antigos. Antônio Henrique, Binch, Frota e Yettel. Para quê? Para fazer a especialização em interceptação no monoplace. 4 pilotos. E 4 pilotos continuariam em Dijon, que seriam Trombowski, Starling, Blower e Vilaça. Fazendo o quê? Trombowski e Starling, instrutores na série traseira. Blower e Vilaça, simulador. Os dois seriam os chefes do simulador. Então, estava previsto. E aconteceu isso. Eu vou ficar um pouquinho no segundo, porque os 8 pilotos voaram. Eu anotei o seguinte. O título é Rotina de Voo no segundo. Principais diferenças de metodologias de ensino. Ok? França-Brasil. Nós estranhamos. Nós estamos acostumados a chegar nos esquadrões, ter uma escala de voo, não é isso? Você toma conhecimento, vai voar às 9, vai voar às 11h30, às 13 horas. Não, lá não era assim. Você ia para uma sala, nós tínhamos uma sala do esquadrão, nós ficávamos sentados, conversando, e de repente alguém entrava e dizia o seguinte: Coronel Antônio Henrique, voo agora. Aproximações. Entendeu? Então, aí tinha um briefing. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte: eles eram muito experientes, entendeu? E com detalhe, eles eram oficiais da reserva. Eles tinham 5 mil horas no Mirage, a vasta experiência. Eles ensinaram para 40 países, é isso? Quando nós chegamos em Dijon, estava saindo o argentino e um país que eu tenho dúvida, que não era a Colômbia. Não era a Colômbia, porque eu digo por que não era. Eu não sei se
Guatemala, está entendendo? Se comprou, eu não cheguei na internet, não tive paciência. Não era Colômbia pelo seguinte, nós estávamos em Dijon quando houve o primeiro acidente na América do Sul. O comandante colombiano teve um pneu furado na corrida de decolagem. O avião faz 90 graus e abre uma estrada. E vai destruir tudo. E ele morreu. Ok? Nós estávamos na Colômbia. Nós estávamos em Dijon. Então eu falei o seguinte, principais, então isso aí estranhava um pouquinho. Estranhava um pouquinho. Mas chamou mais atenção, porque nós voamos do Biplace, o tempo todo aprendemos a fazer combate de Biplace, voamos do Biplace, voamos de aproximações, noturno, tudo. Aí, o voo solo, o monoplace, né? Bom, o monoplace foi o seguinte, o monoplace, ao lado do segundo tinha o esquadrão que foi do Guiné, o Lessigone, tinha o Guiné, era o esquadrão operacional. Nós íamos voar o monoplace desse esquadrão. Muito bem, Antônio Henrique foi o primeiro. Antônio Henrique pediu o seguinte, por antiguidade, ele seria o primeiro, aí o Pino o segundo, que é para não ter o melhor e o pior. Patinho feio, não, antiguidade, cada um de nós solou na escala. Aqui demorou 2 dias ou 3 dias. Muito bem. Antônio Henrique foi levado de táxi, de condução, ao hangar de prontidão, de sobreaviso. O avião que estava de prontidão, ele foi dado para que o brasileiro voasse. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Teve a ordem da série? Era o biplace, o monoplace, ele tinha um radar, ele era muito próximo ao BIM, mas tinha um radar, ele tinha. Não teve. Ele sentou-se no avião e viu o radar dele. Muito bem. E aí, poxa, vamos ser francos. Eles não usavam o chase. Quer dizer, o piloto ele iria decolar para o primeiro voo solo. Ok? Ele iria subir 40 mil pés, ele iria fazer as plantas, ele iria para a pista, fazia toca remetida e fazia o pouso e pousava. Muito bem. Durante o voo, o Antônio Henrique notou o seguinte, tinha um barulho assim, bam, bam, bam. Ele disse, por que diabo é isso aqui? No BIM não tem isso. Aí, quando ele pousou, no debriefing, ele virou-se para o instrutor e falou o seguinte, escuta, teve uma... é o radar, pô, você tem que colocar de stand-by. Quer dizer, não teve aquela hora pré-sola, aquela hora. Então, essa metodologia, ela era importante, ela dava autonomia ao piloto, mas eu diria que com riscos, entendeu? O americano, o F5, nenhum brasileiro fez nenhum voo sem chance. O americano estava do lado dele, poxa. Muito bem. As missões de combate que nós fizemos eram missões que eu aprendi a fazer no F-80. O Binzinho, nessa revista aqui, escreve o seguinte, que quando ele terminou um combate, no mono, o piloto virou e falou o seguinte, olha, muito bom o seu combate, viu? Aí o Binzinho escreve o seguinte, não, eu fiz que nem eu fazia no TBIA, porque o combate era aquele que se cruzavam a 40 mil pés, toque, e cada um queria encaldar o outro, aquele dogfight. O F5, quando voltaram, e eu comandei em 7980, não, meu amigo, o americano criou, ensinou manobras, uma aeronave vai, a outra corre, e manobras. Entendeu? Então, eu diria o seguinte,
poucas novidades. Eu escrevi atraso. É uma realidade. Eu sabia de alguma coisa. De boca. Lembra que eu falei a vocês que 4 pilotos, Antônio Henrique, Bins, Frota e Hector, foram para Colmar. Colmar é uma cidade ao lado do Reno, a Alemanha em frente, ao lado de Mulhouse, Estrasburgo. Muito bem. E eles foram recebidos na 13ª escada do Chasse, que tinha 3 esquadrões. O primeiro do 13, o segundo do 13 e o terceiro do 13. 2 pilotos, Antônio Henrique e Bins, foram para o primeiro do 13. E 2 pilotos, Frota e Hector, foram para o segundo do 13. Eu vou fazer um parêntese agora que é importante para o Eu falei no mês de agosto. Mês de agosto é mês de férias na França. Mês de férias na França significa o seguinte: o restaurante fecha, todo mundo vai para a praia, todo mundo viaja, entendeu? Coronel Antônio Henrique e Bins foram para o primeiro de 13, que era comandado por uma pessoa que eu sabia o nome um ano antes, Mathieu. Mathieu era um esportista, atleta. O Bins conheceu um ano antes. O Bins foi a Dijon e conheceu o Mathieu em Dijon. Era alegre, era um cara bacana. Foi ótimo. Frota, antes de eu falar, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu prometi a ele contar o que eu vi. E isso que eu estou contando aqui, eu sempre citei. Menezes me falou, não é isso? Agora, isso que eu vou contar agora, o IEL, na época, me contou o problema. Agora, eu tomei conhecimento por essa revista aqui que eu li, eu estudei. O Frota não é de chorar, não. O Frota é um cara, é um pilotaço e não é de chorar. Segundo do 13, eles tiveram zero problemas. Pelo seguinte, eu falei férias, de repente aparecem 4 brasileiros durante as férias para voar o balão. E Mathieu, ótimo, amigo de todo mundo. O IECO conta o seguinte, está escrito aqui, conta o seguinte: eles foram recebidos, não foram recebidos. O primeiro voo foi com o comandante do segundo do 13. O IECO fez um voo com ele. Nunca, 2 semanas depois, ele nunca mais viu esse comandante. É porque esse comandante passou o comando. O segundo comandante assumiu e não procurou os brasileiros. Tinham 3 pilotos para voar com os brasileiros. De mau humor e com sérios problemas. Então vamos aqui contar uma coisa que não é agradável, mas é uma realidade. O brigadeiro Frota diz aqui o seguinte: ele dava um briefing, um daqueles 3, briefing rápido, nós vamos decolar, eu decolo, você conta 20 segundos, e aí sai atrás, e acrocha, depois nós fazemos o combate, e tal. 2 vezes, o Frota estava fazendo a inspeção externa e o avião passou. O Frota decolou uma vez sem trabalhar. Não deu tempo. Ele correu no avião, sentou, deu batida e saiu taxiando e não deu tempo, porque o cara já tinha entrado na pista, decolando, e o Frota decolou atrás, desamarrado. Bom, eu estou contando o seguinte: o IECO teve sérios problemas. IECO teve problemas da seguinte maneira: o Frota reclamou de um avião que tinha um radar com muita dificuldade. O IECO voou com muita dificuldade, o radar não funcionava, e no debriefing ele disse o seguinte: olha, esse avião é pane.
Aí o instrutor de mau humor disse o seguinte: você vai, escuta, vai agora no simulador e aprende a funcionar o radar. Aí o IECO disse o seguinte: negativo, eu não vou a lugar nenhum, você vai voar o avião. No próximo outro voo, ele voou, e quando ele pousou, ele falou o seguinte: é verdade, eu estou tentando. Então, olha, tiveram sérios problemas, viu? Problemas sérios, desagradáveis. Eu acho que é um bom negócio. Soma isso aí. O período de férias, a novidade. Nós em Dijon, eu não tenho história. Aprendemos a voar na série traseira, fizemos noturno na série traseira, fizemos GSA na série traseira. Sem nenhum problema, quer dizer, continua a mesma rotina. Eu posso dizer o seguinte: nós nos reencontramos, esses 8 pilotos, em Colmar, porque o chefe do Estado-Maior brasileiro, que já era um que tinha um filho oficial, brigadeiro, agora ficou o nome, o tenente brigadeiro, não era mais o Luiz Sampaio. Ele veio à França e foi a Colmar. Então ele disse: no 7 de setembro eu gostaria de ter um desfile aéreo aqui, com os 8 pilotos. E nós fizemos o desfile. Nós fomos a Colmar e fizemos um voo de 8 aviões, bacaninha, 7 de setembro. Gente, eu poderia falar muito mais dos problemas, mas como eu não estava lá, eu contei aquilo que mais me chamou a atenção. Ok? Eu posso dizer o seguinte: nós estávamos muito preocupados na França, sabe? Muito preocupados. Quando nós voltamos, nós tínhamos as invejáveis 25 a 30 horas no viagem. E nós íamos ensinar a voar no Brasil. Então, era uma responsabilidade. Eu até num artigo e falei, e a implantar a defesa aérea de nossa força. Quer dizer, nós sentimos a responsabilidade que nós tínhamos. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: 30 anos depois, eu estava presente quando o 228 Jaguar solou. Então, eu acho que aquela plantinha, ela hoje é uma grande árvore, entendeu? Está lá a Nápoles, uma base que eu sempre digo o seguinte: ela não é menor do que nenhuma base do mundo. Nós temos uma defesa aérea hoje, não mais aquele triângulo. Nós partimos para o sul, partimos para o nordeste e a Amazônia. Nós temos todo o Brasil coberto. Eu vou terminar, não é com uma coisa bacana não, eu com meia. Eu fui chefe maior do CONA, Comando de Defesa Aérea, 5 anos. Eu nunca convidei o Brigadeiro Márcio para ir a Marte. O Brigadeiro Márcio nunca foi. Nós esquecemos, que coisa, né, rapaz? A vida, o dia a dia, poxa. O dia a dia é um merda. Eu acho que com isso aqui eu não poderia terminar. É melhor forma. Antropólogos, no regresso ao Brasil, nós perguntaremos agora como foi a vinda das aeronaves, a implantação do Grupo de Defesa Aérea no Brasil e a transferência da experiência, o treinamento dos pilotos que não foram à França. Ótimo. Muito bom que vai me permitir explicar. Nós regressamos final de agosto ao Brasil. O que tinha acontecido no terreno em que seria construída a primeira área de defesa aérea, que depois transformou-se em base aérea de Anápolis. Muito bem.
tinha acontecido o seguinte: uma pista de 2.400 metros havia sido construída, um hangar, principal hangar, havia sido construído, e estava sendo construído a unidade operacional, o primeiro GDA. Ainda estava sendo terminando. Poucos meses, um mês depois, ou 2 meses depois, nós já trabalhamos no GDA. Bom, o que foi que aconteceu? Durante aqueles preparativos, o envolvimento de toda o Ministério da Aeronáutica, Coronel Cassiano, gabinete do ministro, ele faz um estudo com a sua equipe. O Mirage 3 não tem abastecimento em corpo. Então, ele não atravessa o Atlântico. Então, ele viria pelo Polo Ártico, aquela cidade que a gente conhece de nome, Reykjavik, não é isso? Menos 40 graus. Aí entraria pelo Canadá, viria pela América do Norte, América Central e Belém. Não é? Belém aí até Anápolis. Ele fez um estudo, custos, impressionante, né? Cassiano é Cassiano. Custos. Era mais barato você desmontar a aeronave, colocaria 2 aeronaves por vez no C-130, e esse 130 pousaria na base aérea de Anápolis, a primeira data na época, e ali então seriam remontados naquele hangar que estava sendo feito. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, foi dada uma prioridade à pista, 12.400, o hangar foi dado prioridade. Não é? Esse hangar foi interessante. Quando estava iniciando a construção, chegou ao Brasil Vale com FA2LZ, um engenheiro da Dassault. Tá? 10. Impressionante a capacidade dele. Ele estava vindo, ele acompanhava, vendia o avião, ele chegava para a engenharia, né? Paquistão. Ele estava vindo do Paquistão, que havia comprado, e ele então eu faria o mesmo. O hangar estava sendo, aí o acompanhante dele falou: olha, o hangar deve ficar pronto por mais um mês, né, 2 meses. Ele virou e falou o seguinte: olha, na realidade, para montar o Mirage, eu preciso de uma lona e uma tomada de 110. Quer dizer, é bacana, né? É o orgulho dele, não é? Fabricante francês, que o Mirage era isso. O Mirage era um avião de guerra, né? Ele era um avião. Eu até digo o seguinte: o segundo do 13 que o Frota e o Ierco voaram, o Frota, aqui nessa revista, ele diz o seguinte: os aviões eram imensos. Ele usa até o termo cascolhentos, entendeu? Mas o Mirage não é beleza, não, ele é de guerra, né? Muito bem, mas o Vale falou isso, viu? Esse Vale chegaram 60 mil itens de suprimento, né? E aqui o navio, depois vieram aí o caminhão e um grande pátio, e nós começamos a voar. O suprimento ficou pronto, o suprimento também, 60 mil itens. Eles estavam colocando os itens, e aí apareceu a pane. O Vale tinha um dossiê que ele sabia, o caixote que estava aqui. Esse cara vale dinheiro, tá entendendo? Agora, eu já misturei, faz um corte, aí que eu misturei o que eu estava falando. Eu não me lembro. A implantação do grupo. A implantação, muito bem. Então, volta. Muito bem. As aeronaves foram montadas em Anápolis, e o ano de 72, ele teve uma data, 23 de outubro, a criação, a transformação do núcleo da primeira lata em primeira lata. O ano
o porquê do 23 de outubro. Porque o coronel Antônio Henrique, ele era extremamente prático. Ele falou o seguinte, eu vou colocar ela sendo criada em 23 de outubro, porque nós gastamos menos dinheiro. Nós estamos comemorando nesse dia o dia da Força Aérea e a criação da primeira larga. Está entendendo? Antônio Henrique, né? É bem clássico. Muito bem. E o ano terminou, mas nós não voamos. Nós ficamos 6 meses sem voar. Em março, veio um piloto da Dassault, piloto de provas, voou os 16 aviões, não é? E nos entregou. Nós trouxemos um piloto, um instrutor, que é o Chateau, 5 mil horas de viragem, para nos ressolar. Nós estávamos há 6 meses sem voar. Então nós ressolamos. Quem é que foi voar com ele? Eu. O maior piloto? Não é isso. O segundo piloto foi Stalin. Por quê? Nós éramos instrutores na série traseira. Então eu saí da nacelle traseira, ressolei e fui voar com o brasileiro, ressolando. Stalin uma coisa, e aí nós começamos a voar. Deixa eu dizer uma coisa. E recebemos os novos oficiais da aeronáutica. Quem eram os novos oficiais? Cortes, Peixe Lima, Bukovic, Fleury, Candiota. Eram pilotos experientes, está entendendo? A Força Aérea prepara bem seus pilotos. Não tiveram nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade. E com um detalhe que eu faço questão de dizer, foi ótimo você lembrar dele, a pista de 2.400, ela estava sendo aumentada para 3.300. Era o plano inicial, uma pista de 3.300. Foi feita de 2.400, que é para o Hércules pousar com os aviões. Então, era o caos. Era o caos. Porque a nave alta tem 1.000 metros. 1.000 metros, você é obrigado, o avião só para numa pista, o Mirage pousa muito rápido, é muito veloz no pouso. O Mirage, ele só para com o paraquedas aberto. Sem paraquedas, ele não para. E aconteceu. Aconteceu um fato interessante que eu posso contar rapidinho. Um piloto veio, engraçado, para mim era o Blower, mas não foi o Blower, foi o Bukovic. Depois o Bukovic me corrigiu. Propósito, não foi o Blower, não fui eu. Está muito bem contada a tua história, mas fui eu que fiz. E ele abriu o paraquedas saiu e não segurou. E soltou-se. E ele, veloz. No final da pista, 2.400, 900 metros, estavam ali caminhões jogando pedra, entulho, areia, um caos. Tinha um caminhão que descarregou pedra aqui. Ele estava muito próximo à pista. O Bukovic fez as palavras: barreira, 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 para a torre. A torre comandou a barreira. Aqui levantou-se aquela barreira. A barreira, ela tem o seguinte: a barreira ela tem um dispositivo hidráulico em que ela é esticada 120 metros. Quer dizer, o avião entra nela para não ter o impacto do piloto, tranquilamente ele é levado. Muito bem, mas o caminhão estava aqui, estava na área em que haveria o choque. O motorista, o caminhão era velho, o motorista, um salário, ele viu aquele avião vindo, ele disse: opa, peraí. Ele deu partida, pegou o caminhão. Ele aí meteu uma ré e assim se afastou. O Bukovic entrou naquela barreira, a barreira puxou e parou. Márcio, o Bukovic aqui e o motorista do caminhão aqui, teu lugar. Um detalhe: essa barreira custou $200 mil. As barreiras que nós compramos, que foram colocadas em Anápolis, Santa Cruz, Canoas, né?
Mirage custava 5 milhões de dólares. Estavam pagas todas as barreiras. Está entendendo? Então, era um caos. Era um caos. Você tem uma ideia, a primeira decolagem do dia, porque os caminhões, eles passavam do lado aqui, você decolava, e tinha caminhão aqui com areia, com pedra, indo para cá. O aeródromo entrava uma nuvem de poeira. Então não era um intervalo de 5 segundos, não. Eram 20 segundos, até que a poeira caísse e o segundo avião decolasse. Entendeu? E ninguém bateu e ninguém morreu. A torre de comando não tinha torre. Era uma Kombi do lado da pista e o controlador dentro da Kombi. E ninguém morreu e ninguém bateu. Deus é brasileiro. Ok? Acho que é por isso aí a parte o que foi. Todo mundo voou, ninguém quebrou, graças a Deus. Professor Paulo, para encerrar, eu gostaria de pedir que você deixar palavras para os jovens que pretendem ingressar na Força Aérea. Poxa, eu tenho porque eu sempre repito isso, várias vezes, ou conversando, eu tenho orgulho da Força Aérea, sabe? Orgulho. Porque, Deus de repente, a Força Aérea resolve criar um sistema de radares, comprar um vetor e administrar essa implantação. E administrou. Então, olha, eu vou lhe contar uma coisa a você. Nós temos, a gente sempre critica um pouquinho, né? A gente critica, né? Mas ela foi uma grande vitória, sabe? Uma vitória do planejamento, uma vitória de pessoas inteligentes que administraram aquilo ali tudo. Não os pilotos foram lá. Mas o Estado Maior da Aeronáutica, o gabinete, o COGAR, o COGEP, né? Criando. Foi bacana. Eu acho que esta é a grande mensagem. Orgulho da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Coronel. O Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica agradece a sua entrevista e pelas valiosas informações que o senhor deixa para o nosso projeto Memória. Muito obrigado. Muito obrigado.